Olá, pessoal. Eu sou o professor Charles David e eu vou dar início à aula sobre teorias da administração. Nós iremos falar sobre todas as teorias da administração, começando desde o início da sua criação até a última teoria, que é a dos tempos atuais. Então, vamos lá começar. Então, nós temos 9 teorias, né, da administração, começando com a teoria da administração científica, que começou em 1903, depois pulando para a teoria clássica da administração, que foi mais ou menos 13 anos depois, né, em 1916, a terceira, a teoria das relações humanas, de 1932, em 1947, teoria da burocracia e teoria estruturalista, que são colocadas juntas, porém elas têm algumas diferenças que nós vamos abordar daqui a pouco. Em 1951, teoria de sistemas, né, sendo a teoria sexta, teoria sétima, teoria neoclássica, que é o novo clássico, em 1954, teoria comportamental em 1957 e a última teoria, teoria contingencial em 1972. Então, vamos começar aí pela primeira teoria da administração, a teoria da administração científica. Ela tem esse nome exatamente pelo motivo de transformar a administração, que era um estudo empírico, né, cheio de achismos, para um estudo científico com comprovações. Então, o autor dessa teoria era o Frederick Taylor, ele era um engenheiro. Em 1913, ele fez a criação dessa teoria. Através dos seus trabalhos, como engenheiro, verificando algumas máquinas, né, em algumas indústrias, ele conseguia ver que muitos funcionários faziam corpo mole. E esse corpo mole trazia prejuízos para as empresas. Então, por esse motivo, o foco da primeira teoria da administração é exatamente nas tarefas. Então, as tarefas elas eram o ponto mais importante da primeira teoria da administração. Então, aí alguns termos mais utilizados foram a organização racional do trabalho, que foi exatamente a criação do Frederick Taylor, uma forma de organizar racionalmente o trabalho dentro das indústrias, e como ponto de partida ele teve a divisão das tarefas dentro das indústrias, né? Dividir as tarefas de uma forma que ficasse organizado e que ficasse justo para todas as pessoas. Também ele buscou simplificar cada tarefa para cada operador, porque simplificando todos iriam conseguir fazer no mesmo formato. Outro ponto foi a especialização. Cada funcionário vai ficar na área dentro da empresa onde ele é especialista, fazendo assim com que o trabalho funcione com uma maior eficiência dentro das organizações. Além disso, ele estudou também os tempos e movimentos. Os tempos e movimentos é a execução de cada atividade que o funcionário vai fazer, vendo qual é o seu tempo e qual é o seu movimento. Foi o estudo dos tempos e movimentos. O estudo dos tempos e movimentos, elaborado pelo Frederick Taylor, foi nada mais nada menos do que estudar cada tempo e cada movimento para a execução de atividades dentro das empresas. Então, o Frederick Taylor analisava qual era o período de atividade que cada operário iria executar uma determinada tarefa e verificava se outro funcionário fazia no mesmo tempo e executava os mesmos movimentos, fazendo assim com que houvesse um padrão dentro da organização. O Homo economicus nada mais é do que a visão da teoria da administração científica sobre o homem. Então, o homem ele era visto apenas como um ser que visava apenas a parte econômica da organização. E essa era uma teoria maquinicista, por quê? Porque era uma teoria que visava apenas as máquinas, ou seja, dava maior importância à máquina do que ao homem. A segunda teoria da administração é conhecida como a teoria clássica da administração. O seu autor foi um Henri Fayol, que também era um engenheiro, porém a ênfase dessa estrutura ela é diferente da primeira, porque a ênfase dessa segunda teoria ela é na estrutura. E os termos mais utilizados nessa teoria foram departamentalização, eficiência através da estrutura organizacional, ou seja, era dividir as empresas por departamentos mesmo, né? Dividir em setores.
A especialização volta como um ponto importante também para essa teoria. O estudo dos tempos e movimentos também continua sendo algo importante, porém nós temos outros pontos aí que não estavam na primeira teoria, como centralização, cadeia escalar e ordem. E claro, né, os dois pontos que são mais parecidos com a primeira teoria foram Homo economicus e teoria da máquina, ou seja, o homem era visto como um ser que visava apenas a parte econômica. A terceira teoria da administração, ela é conhecida como a teoria das relações humanas. Essa teoria, ela vem com uma pegada um pouco mais humanística, ou seja, ela vem realmente valorizando o homem, as pessoas, né, e as suas atividades. Então, diferente da primeira e da segunda teoria, que visavam realmente as atividades, a estrutura, ou seja, só a parte operacional do negócio, essa terceira teoria ela vem para dizer que o homem é importante sim, e não apenas um homo econômicos. Então, como vocês estão vendo aqui no final da página, o homo econômicos ele vai ser modificado, ele vai virar o homem social aqui para o nosso autor, que é o Elton Maio. O Elton Maio ele era um cientista social, ou seja, ele estudava a sociedade, as suas relações e assim sucessivamente. Essa teoria aí, ela começou por volta de 1932. O Elton Maio ele veio mais com essa pegada de valorizar as necessidades do ser humano, né? E por esse motivo, um dos termos mais utilizados é exatamente as necessidades, né? Outro ponto aí que foi muito utilizado pela teoria das relações humanas e pelo autor Elton Maio foi que o incentivo econômico não é a única forma motivadora, ou seja, a gente não vai conseguir motivar os funcionários apenas com dinheiro, com questões econômicas, e sim podemos motivar também de outras formas. O trabalhador não se comporta como um ser isolado, então o trabalhador ele é um ser que vive numa sociedade e ele vai interagir com essas diversas pessoas e essas diversas diferenças. Então por isso o homem ele vira um homem social aqui na teoria das relações humanas. E por último, a especialização funcional não cria necessariamente uma organização especialista, ou seja, não era apenas a pessoa que tinha experiência, que tinha uma especialização, que seria um bom funcionário, né? Então, a teoria das relações humanas ela vem exatamente trazer essas questões das necessidades e por esse motivo existe a pirâmide de Maslow, né? E o Elton Maio ele traz a pirâmide de Maslow como uma das referências para a teoria das relações humanas. Então nós temos aí várias necessidades, começando com as fisiológicas, as necessidades de segurança, que é a segunda aí na pirâmide de cima para baixo, as sociais, as de autoestima e por último as de autorrealização. Então a pirâmide de Maslow ela vai falar exatamente sobre as necessidades do ser humano. Começando aí com as fisiológicas, que são as necessidades mais básicas, as de segurança, que é do indivíduo se sentir seguro, as sociais, dele se sentir aceito na sociedade, as de autoestima, dele se sentir valorizado e a de autorrealização, de ele se sentir realizado. Da burocracia, ela tentou trazer novamente a questão da estrutura, né? Então, essa é uma teoria que ela tem ênfase na estrutura, porém, diferente da segunda teoria da administração, essa tem uma ênfase na estrutura um pouco mais normativa, nas normas, nos regulamentos, nas regras e assim sucessivamente. Então, o autor Max Weber, que era um cientista social também, ele tinha essa questão de focar na estrutura, mas de uma forma de criar normas e criar regulamentos onde as pessoas fossem obedecer essas normas e regulamentos e assim criar uma estrutura que fosse padronizada. Então, tinham também todas as questões, né, de poder, autoridade dentro das empresas. E aqui nós temos uma pirâmide que ela fala de toda a questão da alta gerência, média gerência, gerência operacional até chegando lá no nível operacional. A teoria é a teoria estruturalista e o autor dela é o Amitai Etzioni, que também é um sociólogo. O Amitai Etzioni, ele vai tentar focar na estrutura como uma forma de normatização também
Porém, essa teoria estruturalista ela vai focar um pouquinho mais nas pessoas. Então, geralmente, nos livros de administração, a teoria 5 e a teoria 4, que foi a falada anteriormente, elas são colocadas juntas. Porém, quando você pergunta qual a diferença das duas, é que a teoria estruturalista ela se preocupa um pouco mais com as pessoas. Então, nós temos aqui alguns termos que são muito utilizados nessa teoria, como flexibilidade do ser humano, tolerância às frustrações, capacidade de adiar as recompensas e permanente desejo de realização. Então aqui o homem ele vira esse homem organizacional, esse ser que tem uma flexibilidade maior e claro, temos as questões de poder e padrões de obediência dentro da empresa, da organização que estão aqui um pouquinho do lado que vocês podem ver. Esta teoria é a teoria de sistema e o autor dela é o Ludwig von Bertalanffy. E por incrível que pareça, ele é um biólogo. Muitas pessoas se perguntam o que um biólogo teria para contribuir para a administração. O Ludwig ele teve um pensamento totalmente diferente dos outros autores, exatamente por ele ser de uma área totalmente diferente. O Ludwig ele via uma empresa ou uma organização como um ser vivo que tem vários sistemas e esses sistemas eles dependem um do outro para funcionar. Ou seja, se você trabalha numa empresa e um departamento ele não funciona da forma correta, ele vai prejudicar os outros departamentos. Assim como se o seu coração não funciona da forma correta, todo o seu corpo também não vai funcionar. Então era um pensamento muito diferenciado, mas que tem toda uma pegada voltada para os sistemas humanos mesmo. Ela tem como termos mais utilizados a tecnologia, a informação, o ambiente interno e externo, e é exatamente os ambientes que vão ser a ênfase dessa teoria e, claro, o feedback, que é o retorno das informações. Então, a teoria de sistemas, ela vai ter toda essa preocupação com esses termos. E aqui o homem, ele também muda. O homem que era considerado o homem social, o homem organizacional, ele passa a ser agora o homem funcional, um homem que tem diversas funções, exatamente por causa que nesse período começou-se a criação dos computadores e a inserção dos computadores dentro das empresas, ou seja, estavam sendo inseridos computadores dentro das organizações. Então, por esse motivo, o homem ele tinha que ser esse funcional, né? Além de estudar um ambiente aberto e um ambiente fechado dentro das organizações. Esses sistemas ela tem outros conceitos, como por exemplo, o conceito de dados, processamentos e informação. Se você vai em qualquer empresa que utiliza um sistema de informação ou um computador onde tenham todos os seus produtos dentro de um sistema, você tem que chegar na loja muitas vezes e perguntar por um produto. Digamos que é uma livraria. Você chega lá e procura, eu quero o livro do Harry Potter. O que vai acontecer? O atendente ele vai colocar lá no sistema de informação o nome Harry Potter. Quando ele colocar esse nome, vai aparecer todas as informações, né, desse livro. Ou seja, vai aparecer a marca, qual é a editora, quantas páginas tem, qual é o livro, se é o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 ou o 7 do Harry Potter. Quanto custa esse livro e assim sucessivamente. Então irão aparecer todas as informações. Então com um dado eu consegui encontrar várias informações. Entra um dado e com esse dado há um processamento, uma procura dentro do computador e aí depois dessa procura sai essa informação, é exatamente aqui a parte que nós estamos vendo embaixo, né? Tem a entrada aqui no banco de dados, vai haver a procura, que é esse processamento, e a saída, que no final vai ser a informação que nós estávamos procurando. Dentro das indústrias, nós também temos esse processo de entrada, processamento e saída. Aqui, por exemplo, do outro lado, na outra imagem, nós temos a entrada da matéria-prima, como por exemplo a madeira, né? Depois nós temos aqui o processo de produção, que é o corte, a colagem, a serragem, entre outros, né? E por último sai o produto acabado, que pode ser qualquer produto feito de madeira. Então, dentro dos sistemas também industriais, nós temos o processo de entrada, processamento e saída. A teoria 7, ela é
conhecida como a teoria neoclássica. Essa teoria neoclássica foi uma forma de trazer novamente o clássico, porque essa palavra neo, ela significa novo, então é o novo clássico. O autor dessa teoria foi o Peter Drucker, e ele também era um sociólogo, e essa teoria ela foi iniciada em 1954. E a ênfase, como é um novo clássico, ela continua sendo a ênfase na estrutura, né? Então volta a mesma ênfase lá da segunda teoria, porém com um foco totalmente diferente, né? A ênfase ela tem um foco dentro dos objetivos da empresa. Então os termos mais utilizados são administração por objetivos, e o Peter Drucker é conhecido como o pai da administração por objetivos. É uma reação à teoria das relações humanas, então ela veio para bater de frente com a teoria das relações humanas. É uma reafirmação da teoria clássica e busca essa diferenciação entre eficiência e eficácia. Como a teoria neoclássica ela trouxe de novo a teoria clássica da administração, a teoria comportamental ela vai trazer de volta a teoria das relações humanas. Então, os autores meio que brigavam para trazer de volta o que eles achavam que era interessante, que era importante para a administração. Então, como essa teoria comportamental ela trouxe de volta a teoria das relações humanas, é claro que a ênfase não poderia ser outra, a ênfase vai ser nas pessoas. Porém, essa teoria ela não vai ser tão ingênua assim, né? Porque na teoria das relações humanas a gente viu que a teoria ela acreditava muito nos funcionários. Já a teoria comportamental ela vai analisar o comportamento de cada funcionário e aí sim ela vai dizer se o funcionário merece confiança ou não. Então essa teoria ela é um pouco mais esperta que a teoria das relações humanas, ela traz algo novo. Essa teoria ela tem vários autores e várias influências, né? Então tem diversos autores aí, como vocês estão conseguindo ver. E todos esses autores eles contribuíram de alguma forma com a teoria comportamental, mas o principal autor da teoria comportamental foi o Frederick Heisenberg, esse que está no cantinho aí da foto um pouquinho mais branca, né? E os termos mais utilizados foram preocupação com as necessidades, então se preocupa novamente com as necessidades, concepção comportamental, ou seja, analisando o comportamento de cada funcionário. Ela também era conhecida como behaviorismo, que vem de behavior, que significa comportamento, e, é claro, era uma teoria que buscava motivar os funcionários e não só dar incentivos econômicos. É exatamente igual à teoria das relações humanas. A única diferença da teoria das relações humanas é que essa teoria ela não era ingênua, ela visava o comportamento do funcionário antes de dar os benefícios. A última teoria, né, a teoria contingencial, ela vai se preocupar com a contingência, ou seja, com situações que vão ser diferenciadas dentro da empresa. Aqui, como vocês estão vendo, nós temos também diversos autores da teoria contingencial. Porém, Lawrence e Losch são os principais autores dessa teoria. A ênfase dessa teoria é em tudo que a gente já viu. Então, ela tem ênfase nas tarefas, ênfase na estrutura, ênfase nas pessoas, porque essa teoria ela vai dizer que nada é absoluto, tudo é relativo. Então, a empresa ela tem que se preocupar com tudo. Ela não pode se preocupar apenas com a estrutura, ela não pode se preocupar apenas com as tarefas, ela não pode se preocupar apenas com o ambiente e muito menos apenas com as pessoas. Ela tem que se preocupar com todos os aspectos organizacionais, né? Porque tudo pode acontecer dentro da organização. Aqui, a teoria contingencial, ela também fala sobre as questões de sistema aberto, sistema fechado e sistema isolado. O que seria isso? Uma empresa que trabalha com sistema aberto, ela vai trocar massa e energia com todas as outras empresas, analisar todas as situações e se preparar para todas as eventualidades. Já uma empresa que trabalha com sistema fechado, ela sabe o que está acontecendo lá fora, mas ela não vai trocar massa, ela troca apenas energia. Ou seja, só sabe o que está acontecendo, mas aquilo não influencia o que está ocorrendo lá dentro. E o sistema isolado é aquele sistema onde a empresa ela não troca massa e nem energia com as outras empresas de fora. Ela só foca no que está acontecendo mesmo lá dentro. E aí
cada empresa ela vai se adaptar para uma desses três tipos de situação. É claro, né? Tem muitas empresas que eram de sistema fechado que se deram mal. Um exemplo de empresa que trabalhava aí com o sistema fechado dentro das suas organizações foi a Kodak. A Kodak ela era líder no seu ramo de atividade, que era o ramo da fotografia, e em um determinado período houve a possibilidade da Kodak melhorar os seus produtos e os seus serviços, né, que eram os serviços de fotografia, que era feito de forma analógica para a forma digital. Porém, os diretores e presidente da empresa decidiram não investir nessa tecnologia. E o que, que aconteceu? Eles não analisaram o mercado, não analisaram a situação, não analisaram o que os clientes queriam e acabaram perdendo o mercado que eles eram líderes. Por quê? Porque logo depois vieram outras empresas e investiram nisso. Outra empresa também que perdeu o mercado foi a Nokia. Hoje em dia a Nokia não funciona em muitos países. Então, a Nokia ela acabou perdendo o mercado onde ela era líder também. Antigamente, todo mundo queria um celular da Nokia porque era um celular que visava a questão da qualidade, era uma marca muito respeitada no mercado, porém ela não investiu em tecnologia, que eram exatamente as questões dos sistemas operacionais e sobre internet. E a gente sabe que hoje em dia, se um celular não tiver uma internet, não tiver aplicativos bons que as pessoas possam utilizar, ninguém vai mais querer um produto. E foi exatamente isso que acabou acontecendo com a Nokia. Veio a Samsung e a Apple, que eram muito pequenas naquela época, e acabaram tomando o mercado dessa empresa que já foi um dia grandiosa. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a nossa empresa ela é de sistema fechado ou em alguns casos de sistema isolado. A gente tem que se relacionar com as outras empresas para que a qualidade da nossa empresa venha sempre a aumentar e melhorar para todas as pessoas que trabalham lá dentro.